A humildade, ela não é aquela coisa de, eu sou pequeno, ainda tenho muito a aprender. A humildade tem duas faces. A primeira é, eu tenho muito a aprender. Sempre aprendo. O universo é infinito. Eu não sei tudo que tem no universo. Eu posso saber tudo do infinito de acordo com o que eu estiver buscando no momento. Tudo na vida está concatenado, tudo na vida está escrito, vamos dizer. Na minha vida está escrito para que eu encontre as pistas do que eu tenho que trabalhar a cada momento. Para que eu abra um livro em qualquer página e nessa página esteja exatamente o que eu preciso saber naquele momento. Para que eu converse com a pessoa do lado e ela tenha uma mensagem para mim. Deepak Chopra fala bastante disso. Ele é um autor que eu gosto muito. E ele fala que hoje, ele, ao entrar num avião, por exemplo, ao sentar do lado de uma pessoa, ele sabe que aquela pessoa vai ter alguma mensagem para ele, mesmo que a pessoa não abra a boca. Então isso é você confiar na vida plenamente, sem ficar buscando alguma coisa externa para te dar uma nota, mas ao mesmo tempo você interpretando a vida como um espelho do teu próprio crescimento. Isso é você estar aberto para o aprendizado. E a primeira face da humildade, sempre tenho mais a aprender. A segunda parte da humildade é aquela de você reconhecer em você um crescimento em alguma parte ou em algumas partes que você pode repassar para outras pessoas também. Ou seja, você nunca é grande o suficiente para nunca mais aprender alguma coisa, mas você também nunca é pequeno demais que não possa ensinar alguém, não possa ser o exemplo para alguém. A gente sempre tem Mestre Jesus como o nosso exemplo maior, e quem representa o Cristo encarnado, vamos dizer assim, o Cristo presente, ou Krishna, ou qualquer outra representação linda do Cristo, da encarnação de Cristo. E encarnar o Cristo é realmente você viver o Cristo, viver o amor ao máximo. Mas a gente não pode pegar o Mestre Jesus como um exemplo inabalável. Ele é o exemplo maior, ok, maravilha. Mas todos nós somos exemplos, e grandes exemplos, para outras pessoas que estão em patamares menores em alguns assuntos. Eu não sei todos os assuntos da vida, mas nos que eu sei, eu posso repassar. E da mesma forma, cada um de vocês. Então não existe uma pessoa que não possa aprender com a outra, e por isso que a gente se complementa. Nós somos partes de um mesmo ser chamado Deus. Então todos nós somos parte de Deus. Se vocês me virem atrás de um muro e só virem a minha cabeça, vocês vão dizer que não sou eu? Vocês vão falar, lá Rodolfo, não é verdade? E se vocês virem um pedaço, uma parte de Deus, vocês vão falar o quê? Deus, não é verdade? Então quando você olha para uma pessoa, quando você olha para um outro ser, você está olhando para Deus. Por isso do indiano falar Namastê, eu vejo Deus em você. Que é muito bonito, inclusive. Essa segunda face da humildade, ela é uma face que a gente tem que abrir o coração e tem que estar num caminho espiritualizado para a gente poder aceitar. Porque difícil de aceitar no começo é que a gente tem alguma coisa mais para aprender, que o racional já chega no topo do mundo e fala, eu sou o máximo, Só que chega num ponto que ele começa a ver que não é o máximo coisa nenhuma. E aí a gente começa a entrar numa fase espiritualizada. E aí depois ele começa a ter que aceitar realmente, nesse momento ele começa a ter que aceitar que ele não é o máximo nada, que ele tem que aprender muita coisa, mas ele tem que passar por essa fase e começar a aceitar também que ele é o máximo em algumas coisas, em relação ao patamar que as outras pessoas à volta dele estão. Vamos dizer que alguém pode dizer que nunca passou alguma coisa dessa tribo maravilhosa, desse amor lindo para alguém que estava do lado, para algum familiar, para algum amigo. Ninguém pode dizer também que não consegue fazer alguma coisa até no nível racional.
Você tem um conhecimento racional das coisas que você faz, do seu trabalho, do seu profissional, e você pode ser um exemplo nisso para alguma pessoa. Essa parte também entra naquela história de você não ter os referenciais externos. A partir do momento que você sabe que você é bom em alguma coisa, você não pode ficar olhando para o lado para ver se realmente é bom naquilo. Você tem que acreditar e seguir adiante.